No coração pulsante de Porto, onde o Douro serpenteia como uma veia de vinho tinto sob as pontes antigas, Sofia rompeu pela porta da pequena adega que dividia com Ana, o rosto corado não pelo vinho que provavam, mas por uma fúria que ardia como o sol de verão no Ribeira. Tu achas que eu sou o quê? Uma traidora que esconde um namorado nas sombras das caves do Porto, gritou ela, a voz ecoando contra as barris de carvalho envelhecido, derrubando uma taça que se estilhaçou no chão de pedra, espalhando cacos como fragmentos de um coração partido. Ana, parada atrás do balcão de madeira escura, congelou, os olhos arregalados, o aroma de uvas maduras e maresia do Atlântico ainda pairando no ar úmido da loja. Era o fim de uma tarde de setembro, e o rumor falso, sussurrado por invejosos rivais do bairro da Baixa, havia finalmente explodido, rasgando o véu de confiança que elas teciam há anos, como as rendas finas das avós minhota. Sofia e Ana haviam-se conhecido 5 anos antes, num daqueles mercados sazonais da Foz do Douro, onde o mar castiga as falésias com ondas furiosas e o vento carrega o sal para as ruas empedradas. Ana, filha de um vinicultor do Douro Superior, com mãos calejadas de colher uvas nas encostas íngremes de pinhão, sonhava em trazer o néctar ancestral da família para o belício cosmopolita de Porto. Ela era a guardiã das tradições, as noites de São João com martelos de plástico e sardinha assada na brasa, as orações sussurradas à Virgem de Fátima antes de cada safra e o fado que cantava baixinho enquanto envelhecia o vinho em barris que cheiravam a terra molhada e memórias. Aos 32 anos, Ana carregava nos ombros a herança de um pai viúvo, cujos olhos azuis, agora turvos pela idade, ainda brilhavam ao contar histórias de contrabandistas de vinho durante a ditadura de Salazar. Sofia, por outro lado, era o sopro fresco do Atlântico. Nascida em Lisboa, mas fugida para o norte em busca de raízes mais profundas, ela era designer gráfica, com um estúdio improvisado no sótão da adega, onde criava rótulos que fundiam o azulejo azul e branco das igrejas portuenses com os tons rubi do Porto Vintage. Aos 30, Sofia era a ousadia encarnada, cabelos loiros que dançavam como as gaivotas sobre a praia de Matosinhos, tatuagens discretas de folhas de videira subindo pelo pulso e um riso que ecoava como o sino da Torre dos Clérigos ao meio-dia. Elas se uniram por acaso, ou pelo destino, como diriam as velhas da Ribeira, que tecem fados com linhas de sofrimento e alegria. Ana precisava de alguém para modernizar a imagem da adega familiar, que mal sobrevivia aos turistas que preferiam selfies a saborear o vinho devagar. Sofia, endividada após um divórcio amargo de um casamento heteronormativo que nunca fora dela, viu na parceria uma âncora. A Vinha do Douro nasceu assim, um oásis no caos da Rua das Flores, onde as fachadas barrocas se curvam como amantes secretos. Elas abriam cedo para os locais que vinham por um copo de verde tinto e, à noite, transformavam o espaço em galeria, com exposições de artistas nortenhos que pintavam o nevoeiro do Gerês ou as festas de São Pedro de Miramar. A confiança entre elas era como o vinho Tawny, envelhecida devagar, rica em nuances, com notas de baunilha e figo seco. Ana confidenciava a Sofia os medos de falhar com o pai, que agora vivia numa casa de repouso em Vila Nova de Gaia, olhando o rio com saudades das vindimas. Sofia, por sua vez, desabafava sobre a família lisboeta, conservadora como as ruas estreitas do Chiado, que ainda a cobravam por não ter se ajeitado com um homem decente. Mas os rumores sempre pairam em Porto como a neblina do outono. Começaram sussurros na feira de vinhos da Alfândega. A Sofia? Ela tem um namorado em segredo, um surfista de espinho que a leva para dançar fado no Café Majestic. Era mentira, tecida por um ex-funcionário demitido, Manuel, que invejava o sucesso delas e agora trabalhava para uma adega concorrente na Vila Nova. Ele espalhara a fofoca nas tascas da Baixa, onde os copos de aguardente soltam línguas afiadas. Ana ouviu primeiro, numa conversa casual com a padeira da Rua de São João, que piscou maliciosamente. Cuidado, menina, as loiras como ela não ficam solteiras por muito tempo. O ciúme, esse demónio antigo como as lendas de mouros encantados nas grutas da Aroca, começou a roer o peito de Ana. Ela, que nunca ousara nomear o que sentia por Sofia, um calor que subia como vapor das caldeiras de destilação, viu no rumor uma traição imperdoável.
Naquela tarde fatídica, enquanto Sofia entrava furiosa, Ana sentiu o mundo inclinar como um barril mal equilibrado. Eu ouvi, Sofia. Dizem que tu tens um homem que andas a esconder das vindimas para as noites de samba no areal. As palavras saíram trêmulas, misturadas ao cheiro de rolhas de cortiça fresca. Sofia parou, o peito arfando, e por um instante, o silêncio foi mais alto que o tráfego na ponte de Dom Luís. E tu acreditaste? Depois de tudo? Nós, que dividimos não só o negócio, mas as lágrimas nas noites de insônias, quando o Douro incha com as chuvas e as dívidas nos afogam? Lágrimas quentes escorreram pelo rosto de Sofia, salgadas como um mar de leixões. Ela virou-se, batendo a porta atrás de si, deixando Ana sozinha com os cacos no chão e um coração que sangrava mais que o vinho tinto derramado. Os dias seguintes foram um tormento lento, como o envelhecimento do vinho em garrafas poeirentas. A adega, outrora viva com o tilintar de copos e risos de clientes que vinham por uma prova de moscatel de Setúbal, agora ecoava vazia. Ana trabalhava sozinha, limpando as prateleiras de garrafas com rótulos desenhados por Sofia, azulejos estilizados com andorinhas voando sobre vinhas, símbolo de liberdade que agora zombava dela. O pai de Ana ligou da casa de repouso, a voz rouca pelo vinho da noite anterior. Filha, o que se passa? A Sofia não veio ontem à missa na Sé? Ana mentiu, dizendo que era o cansaço das festas de Santo Ildefonso, mas por dentro, o ciúme devorava como a traça nas folhas de vinha. Ela imaginava Sofia nos braços de um estranho, dançando vira no São João, fogos de artifício iluminando um amor que não era dela. Sofia, refugiada no seu apartamento no bairro do Picado, com vista para os jardins do Palácio de Cristal, chorava ouvindo fado no giradiscos antigo, Amália Rodrigues cantando Estranha Forma de Vida, onde o amor é uma ferida que não cicatriza. Ela pensou em voltar para Lisboa, para a mãe que ainda cozinhava bacalhau à brasa aos domingos, fingindo não notar as inclinações da filha. Mas Porto aprendera as escadas íngremes da Lada, o cheiro de castanhas assadas no outono e Ana, Ana, com os seus olhos que pareciam o âmbar do vinho velho. O rumor era uma faca, mas a dor real era saber que Ana duvidara dela, que a confiança, tecida em noites de planejar orçamentos à luz de velas, pois a eletricidade falhava nas tempestades nortenhas, se desfizera como fumaça. Uma semana depois, o conflito irrompeu de novo, num encontro forçado pela Feira do Vinho do Douro, na Alfândega. O salão estava lotado de produtores, com mesas cobertas de queijos da Serra da Estrela e enchidos de fumados, o ar pesado de aromas de carvalho e especiarias. Ana e Sofia se esbarraram perto da barraca de vinhos verdes, onde Manuel, o traidor, sorria com dentes amarelados por cigarros. Vejam só, as rainhas da vinha do Douro, separadas por um copo vazio, zombou ele, erguendo uma taça. Sofia, com o coração em chamas, confrontou ali mesmo. Tu espalhaste isso, não foi? O namorado fantasma, para nos afundar. Manuel riu, mas o pânico nos olhos o traiu. Ana, assistindo de longe, sentiu o estômago revirar. Ela aproximou-se, a mão tremenda ao pegar no braço de Sofia. Basta, Manuel. Sai daqui antes que chame a guarda da feira. Pela primeira vez em dias, os dedos delas se tocaram, um toque elétrico como vinho espumante de bairrada, efervescente e perigoso. Naquela noite, sob a lua cheia que banhava as ribeiras em prata, elas caminharam pelo cais do ouro, onde os barcos rabelos balançam ancorados, fantasmas de um tempo de comércio fluvial. Por que duvidaste de mim, Ana? Perguntou Sofia, a voz baixa como murmúrio do rio. Ana parou, encostando-se à muralha fria. Porque eu sinto algo que me aterroriza. Algo mais que pareceria. Tu és o meu porto, Sofia, as tuas ruas que me perdem e me encontram. As palavras pairaram, carregadas de anos de olhares trocados durante as provas de vinho, de mãos que se demoravam ao passar garrafas. Sofia virou-se, os olhos brilhando com lágrimas.
E se eu disser que sinto mesmo? Que o rumor me doeu porque eu queria ser só tua, sem fantasmas de homens que nunca existiram? O ar entre elas crepitou como fogos de artifício na queima das fitas. Mas o passado não se apaga com uma confissão, ele fermenta como mosto nas cubas de pedra. Elas voltaram à adega separadas por um silêncio pesado, sabendo que o verdadeiro conflito, o medo de amar abertamente numa cidade onde as velhas ainda cruzam olhares reprovadores, mal começara. Porto, com suas lendas de donzelas encantadas e amores proibidos nas caves escondidas, seria testemunha de uma jornada que testaria não só o vinho, mas as almas. A revelação na beira do Douro não curou. Ela abriu as comportas de uma inundação emocional, como as cheias de inverno que transbordam os vinhedos e arrastam tudo. Ana acordava à meio da noite, soando com sonhos onde Sofia partia num barco rabelo para o mar aberto, deixando-a com o pai na casa de repouso, os dois velhos e sós como as videiras secas após a geada. Ela mergulhava no trabalho, organizando uma nova remessa de Porto Rubi das Caves de Vilamiã, cujas notas de ameixa e chocolate amarga faziam lembrar o sorriso de Sofia, doce, mas com um toque de mistério. Os clientes notavam a ausência da loira efervescente. Onde está a tua parceira, Ana? A que desenha os rótulos como se fossem poemas, perguntavam os habituês, como o Sr. Almeida, um reformado que vinha toda terça por um copo de maduro e histórias de juventude na Marinha. Sofia, no seu estúdio, rabiscava designs furiosos, andorinhas partidas, vinhas entrelaçadas com espinhos. Ela ligava para a mãe em Lisboa, que respondia com o pragmatismo alfacinha: menina, o amor é como pastel de nata, quente e fugaz. Não te queimes. Mas Sofia queimava mesmo, recordando as noites em que elas ficavam até tarde, provando vinhos e rindo de anedotas sobre os turistas que confundiam o Douro com o Danúbio. O toque na feira havia sido um raio, agora o trovão se aproximava. Ela decidiu confrontar o passado, visitou Manuel na sua nova adega, uma pocilga mal iluminada na margem de Gaia, onde o vinho cheirava a mofo e ambição rançosa. Porquê, Manuel? Nós te demos uma chance quando ninguém queria. Ele, curvado sobre uma mesa de provas, cuspiu: vocês duas, sempre coladas como uvas na cacho. Eu via como olhavam uma para a outra. Queria ver o império cair, para eu subir. A confissão foi uma rolha estourada, alívio misturado a veneno. De volta a Porto, Sofia encontrou Ana na Sé Catedral, durante uma missa vespertina. O incenso pairava como névoa e as velas tremeluziam diante da imagem de São João, padroeiro das confissões. Ana ajoelhara-se, murmurando preces por coragem, as mãos unidas como nas vindimas coletivas de Pinhão, onde a família inteira se une contra o cansaço. Sofia sentou-se ao lado, o banco de madeira rangendo como um segredo antigo. Eu sei a verdade agora, Ana. Manuel confessou. Mas o rumor não foi o pior, foi a dúvida nos teus olhos. Ana virou-se, o rosto iluminado pela luz filtrada pelos vitrais, que pintavam sua pele em tons de safira e rubi. Eu duvidei porque tenho medo. Medo de ser como as histórias que o meu pai conta, amores que o regime esmagou, mulheres que se amavam em silêncio nas cozinhas das quintas. Elas saíram juntas, descendo as escadarias íngremes até à ribeira, onde os lampiões de ferro forjado lançavam sombras dançantes. A reconciliação começou devagar, como o aquecimento de um vinho branco na palma da mão. Elas reabriram a adega com uma prova especial, vinhos do Alentejo, terraços dourados evocando a vastidão que Sofia amava em contraponto ao confinamento nortenho. Os clientes voltaram, atraídos pelo cartaz desenhado por Sofia, duas taças entrelaçadas sob uma lua de Porto. Mas o conflito maior espreitava a família. O pai de Ana, Domingos, um homem de bigodes grisalhos e casaco de lã mesmo no verão, anunciou uma visita. Quero ver como vai o negócio, filha. E trazer o meu vinho de 1970, o da Revolução. Ana pôs-se em pânico. Como explicar o que crescia entre ela e Sofia?
Domingos era de uma geração que ainda cantava fados de saudade por amores perdidos na guerra colonial, onde o amor entre mulheres era sussurro nas noites de quartel. Sofia, sentindo o tremor de Ana, propôs um jantar familiar na adega. Vamos mostrar-lhe a verdade aos poucos, como se despe um vinho. Prepararam o espaço, mesa posta com azulejos pintados à mão, velas de cera de abelha e pratos de tripas à moda do Porto, cozinhadas com cebola e feijão até ficarem tenras como confissões. Domingos chegou de táxi de Gaia, o chapéu na mão, os olhos procurando a filha. Onde está a Sofia? A rapariga que faz milagres com as garrafas? Elas o receberam com abraços, e o vinho fluiu, primeiro um tinto robusto de Dao para soltar as línguas. Conversas sobre as vindimas passadas, as chuvas que afogaram as colheitas de 2024 e as esperanças para o futuro. Mas quando Domingos viu os olhares que trocavam, um toque sutil na mão ao passar o sal, um sorriso que durava demais, franziu o sobrolho. Há algo mais aqui, não é? Não sou cego como os vinhos brancos velhos. O ar ficou denso como nevoeiro do Douro em manhã de inverno. Ana engoliu em seco, o coração batendo como o tamborim no rancho folclórico de São Gonçalo. Pai, a Sofia não é só parceira de negócio. Ela é tudo. Nós nos amamos como as videiras que se entrelaçam nas encostas. Silêncio. Domingos baixou o copo, o vinho intocado, e por um instante, Ana viu o fantasma do passado, o viúvo que perdera a esposa para o cancro, criando-a sozinho com histórias de resiliência minhota. Amor é amor, filha. Eu vi coisas na África que me ensinaram isso. Mas o mundo ainda julga como os fiscais que roubavam o nosso vinho. Lágrimas brotaram e ele estendeu a mão, tocando a de Sofia. Cuida dela, rapariga. O Douro ensina que as raízes fortes sobrevivem às tormentas. Aquele jantar foi um bálsamo, mas o verdadeiro teste veio com a traição externa. Manuel, não satisfeito com a confissão, espalhou uma nova mentira, que a adega falsificava rótulos, misturando vinhos baratos com os nobres do Douro. A notícia correu como pólvora nas redes sociais portuenses, grupos de Facebook de enófilos fervilhando com acusações. Clientes cancelaram encomendas, a imprensa local, o jornal de notícias, mandou um repórter farejador. Ana e Sofia enfrentaram a crise juntas, numa madrugada de contagens e documentos, o cheiro de papel velho misturando-se ao de café forte. Nós vamos provar a verdade, disse Sofia, os olhos ferozes como as leoas das tapeçarias alentejanas. Elas convidaram o repórter para uma prova cega, comparando seus vinhos autênticos com os falsos que Manuel circulava. O veredito foi claro, pureza no paladar, como honestidade no coração. Mas o stress rachou algo em Ana. Numa noite de tempestade, com o vento uvando como lobos no Gerês, ela desabou nos braços de Sofia. E se perdermos tudo? O negócio, a família, nós? Sofia embalou, o cabelo molhado da chuva colando à testa. Perderemos o que for preciso, mas não o que sentimos. Isso é o nosso vinho raro, único, envelhecido no tempo. Elas se beijaram pela primeira vez ali, um beijo suave como pétalas de rosas de Évora, cheio de promessas e medos. Não era paixão carnal, mas uma união de almas, tecida nas fibras da cultura que as moldara, o fado que chora mas dança, o vinho que sangra mas revive. O beijo na tempestade marcou uma viragem, mas as feridas da dúvida ainda supuravam, como bolhas em pés calejados após a peregrinação a Santiago pelo caminho português. Ana acordava com o eco do rumor, questionando se o amor delas era forte o suficiente para resistir aos ventos nortenhos. Sofia, sempre a mais audaz, propôs um gesto simbólico, participar da Romaria de São Pedro de Barqueiros, na costa de Esposende, onde pescadores e vinicultores se unem em procissões ao mar, oferecendo flores e cantando loas à Virgem. Vamos lá, Ana.
deixar o passado no mar, como as redes vazias ao amanhecer. Ana hesitou. As romarias eram território de famílias tradicionais, onde olhares curiosos podiam ferir mais que espinhos de silvas. Mas o amor, esse vinho inebriante, a convenceu. Elas partiram de carro pela A28, o Atlântico à esquerda rugindo como um fado raivoso, as dunas de São Bartolomeu do Mar estendendo-se como lençóis de areia branca. Chegaram à véspera da festa, o ar salgado misturado ao cheiro de sardinhas grelhadas nas fogueiras da praia. A procissão serpenteava pela marginal, homens de chapéu de palha carregando o andor de São Pedro, mulheres com mantilhas bordadas rezando rosários de madrepérola. Ana e Sofia juntaram-se ao cortejo, mãos dadas discretamente sob as saias peliçadas, o coração batendo ao ritmo dos tambores. Quando o santo foi lançado ao mar, simbolizando a luta contra as tormentas, Sofia sussurrou: assim seja o nosso amor, lançado às ondas, mas voltando mais forte. Uma onda maior veio, molhando-as até aos joelhos, e no riso compartilhado, Ana sentiu a dúvida recuar como a maré baixa. De volta a Porto, o negócio floresceu ironicamente da crise. O artigo no Jornal de Notícias, A Verdade no Fundo do Copo, a adega de Porto desmascara a falsificação, trouxe uma onda de clientes solidários. Turistas de todo o mundo lotavam a Vinha do Douro, pedindo histórias por trás de cada rótulo. Sofia desenhou uma edição limitada, feridas curadas, um vinho branco de vinho verde com notas de limão e ervas, inspirado na reconciliação. Ana, mais confiante, convidou o pai para uma vindima simbólica nas encostas de Cimacorgo, onde colheram uvas juntos, as mãos sujas de sumo púrpura. Domingos, agora cúmplice, piscava para Sofia. Tu és a minha filha postiça, loira como o sol de Moçambique que eu deixei para trás. Mas o conflito interno de Sofia emergiu como uma garrafa mal tampada, borbulhando inesperado. Ela recebeu uma carta da ex-esposa, Carla, de Lisboa. Volta, Sofia. Eu errei, mas o nosso casamento pode ser salvo. És a única que me faz sentir viva. As palavras reabriram cicatrizes, o casamento forçado por pressões familiares, onde Sofia se escondera no armário como um barril no escuro. Ela escondeu a carta, mas o peso a consumia durante as noites de planejar o Festival de Vinhos da Invicta, onde adegas rivais se exibiam no pavilhão Rosa Mota. Ana notou a distância, os silêncios durante as provas, os desenhos inacabados com traços erráticos. O que te corrói, amor? Fala como o vinho que se despe devagar. A confissão veio numa tarde chuvosa, no jardim do morro, com vista para as caves de Gaia e o ferro da ponte estendendo-se como um abraço. Sofia entregou a carta, as mãos tremendo como folhas de vinha no vento. Ela quer-me de volta. Diz que mudou, que aceita quem eu sou. Mas eu não a amo mais. Amo-te a ti, Ana, mas o medo de trair passado me paralisa. Ana leu, o papel úmido de chuva, e sentiu o ciúme inverter-se. Agora era ela quem duvidava, imaginando Sofia partindo para o sul, para as luzes da Alfama e fados que não eram do norte. Traição não é só rumor falso, é esconder o coração. Se fores, vai. Mas sabe que o meu está ancorado aqui, no Douro que nos viu nascer. O dilema de Sofia tornou-se o núcleo do drama, e quando as narrativas portuguesas de saudade, o amor que dói pela ausência. Ela ponderou dias, caminhando pelas ruas de Sedufeitas, onde grafites modernos contrastam com as capelas barrocas. Ligou para Carla, a voz firme como o carvalho das barricas. Acabou, Carla. Eu encontrei o meu porto seguro em Porto, não em fingimentos. A chamada foi uma libertação, mas deixou Sofia exausta, vulnerável como um vinho jovem exposto ao ar. Ana a encontrou no apartamento, encolhida no sofá com um cobertor de lã minhota. Eu escolhi-te, murmurou Sofia. Escolhi-nos. Elas choraram juntas, lágrimas misturando-se como blends de vinhos, tinto e branco, norte e sul, passado e futuro.
O ápice do conflito irrompeu no festival, sob as luzes estroboscópicas do pavilhão. Manuel, vingativo, sabotou a barraca delas, trocou rótulos, fazendo com que um vinho fino fosse servido como table wine barato. Um crítico influente, vindo de Coimbra, cuspiu o gole. Isto é uma afronta ao Douro. O escândalo espalhou-se como vinho derramado num chão de azulejo. Clientes viraram as costas, flashes de câmaras capturaram o desespero de Sofia, que gritou para Manuel na multidão: "Tu queres destruir-nos porque não suportas ver duas mulheres erguidas." Ana, no meio do caos, pegou no microfone da prova: "Parem. Isto não é sobre vinho, é sobre confiança. Nós provaremos a verdade, aqui e agora." Ela chamou o enólogo-chefe da região, que testou as garrafas ali mesmo, confirmando a sabotagem. Manuel foi arrastado pela segurança, o rosto pálido como leite coalhado. Naquele momento de humilhação pública, Ana e Sofia se uniram publicamente pela primeira vez. De mãos dadas diante da multidão, Ana declarou: "A Vinha do Douro não é só um negócio, é uma história de amor, amor por esta terra, por este vinho e por nós mesmas." Aplausos irromperam, misturados a murmúrios de surpresa, mas o norte português, terra de resistentes, aplaudiu a coragem. O festival terminou com elas como heroínas, encomendas chovendo como confetes na queima. A vitória no festival foi um néctar doce, mas as repercussões fermentaram em camadas mais profundas, revelando as texturas ocultas do seu amor. Ana, outrora a guardiã silenciosa das tradições, sentiu um empoderamento novo, como o vinho que ganha corpo com o tempo. Ela propôs expandir a adega, um wine bar no topo da Torre dos Clérigos, onde os visitantes pudessem beber porto enquanto admiravam o mosaico de telhados vermelhos e o serpenteante Douro. Sofia, com os seus traços artísticos, vislumbrou rótulos inspirados na arquitetura manuelina, cordas náuticas e esferas armilares entrelaçadas com corações de videira. Mas o sucesso atraiu sombras. A família de Sofia, os pais conservadores de Belém, leram sobre o escândalo romântico no Correio da Manhã e ligaram furiosos. "O que é isto de amor entre mulheres? Estás a envergonhar-nos perante os vizinhos do Tejo." A mãe chorava, o pai resmungava sobre herança e decência. Sofia desligou o telefone com mãos frias, o apartamento no picado parecendo uma prisão de azulejos frios. Ela fugiu para a foz, onde as ondas castigam o pardão como repreensões antigas. Ana a encontrou lá, sentada na areia de molho, o vento bagunçando os cabelos loiros. "Eles não entendem, Sofia. Como meu pai não o entendia no início. Mas o amor não pede permissão, ele simplesmente é, como o mar que não para de vir." Elas caminharam pela marginal, pés afundando na areia úmida, falando de raízes, as de Sofia, enredadas nas oliveiras alentejanas onde passara infâncias forçadas em missas e almoços de família, as de Ana, fincadas nas terras dorienses, onde a geada testa a resistência. "Talvez devêssemos ir a Lisboa", sugeriu Ana. "Enfrentar o dragão no seu covil." A viagem ao sul foi uma odisseia emocional, como as jornadas dos poetas camunianos. Elas apanharam o comboio alfa pendular, o clique-claque das rodas e quando os batimentos ansiosos. Lisboa recebeu-as com o bulício do Rocio, onde os pastéis de Belém exalam baunilha e canela e os elétricos rangem nas 7 colinas. Os pais de Sofia moravam num apartamento modesto no bairro Alto, paredes cobertas de fotos de casamentos e comunhões. O jantar foi tenso, bacalhau com natas fumegante, mas o ar carregado de silêncios. O pai, um reformado da EDP com bigode a Salazar, pigarreou: "Então, esta Ana é só sócia, ou?" Sofia, com o vinho a corajear-lhe a voz, estendeu a mão para Ana sobre a toalha de linho. "É a minha companheira, pai. O amor da minha vida. Como a mãe é o teu." A mãe, com olhos inchados, baixou o garfo. "Mas a sociedade, filha."
As línguas na paróquia. Ana interveio, suave como um vinho de colheita, a sociedade muda como o vinho que envelhece. Em Porto, aprendemos a celebrar o que é autêntico. A conversa esticou-se pela noite, fados tocando baixo na rádio, gaivota, de Marisa, sobre liberdades aladas. Lágrimas fluíram, confissões brotaram. O pai admitiu um irmão perdido na Revolução, que amara em segredo um camarada de armas. A mãe recordou amigas de juventude, silêncios partilhados em tardes de bordado. Ao amanhecer, com o Tejo dourado pelo sol nascente, abraçaram-nas. Volte sempre, meninas. O amor é como o fado, dói, mas cura. De regresso a Porto, Sofia sentiu as raízes estenderem-se, ligando sul a norte como a ponte que une as margens do Douro. Entretanto, em Porto, uma nova ameaça surgiu, uma oferta de compra da adega por uma multinacional espanhola, atraída pelo buzz mediático. O CEO, um homem de terno cinzento de Madrid, visitou a Vinha do Douro com propostas milionárias. Vocês têm potencial global. Vendam e vivam como rainhas. Ana e Sofia trocaram olhares. Vender seria liberdade financeira, mas perder a alma da adega, herança de gerações. O dilema dividiu-as temporariamente. Sofia via expansão, sonhos de filiais em Évora e no Dão. Ana temia diluir a essência, tornar-se mais uma cadeia sem coração. Discussões acesas encheram as noites, vozes e quando contra as paredes de pedra. É o nosso legado, Sofia. Não um produto para balanças. E se for o nosso futuro, Ana? Um amor que cresce, não fica estagnado? O clímax chegou numa assembleia de produtores na Casa do Vinho do Porto, no Palácio da Bolsa. O salão neoclássico, com abóbadas arabescadas, fervilhava de debates sobre globalização versus tradição. O CEO apresentou slides reluzentes, prometendo exportações para o novo mundo. Ana, subindo ao pódio com o coração em disparada, falou: o vinho português não é só líquido, é sangue da terra, lágrimas de vindimadores, amores tecidos nas noites de luar. Vender é trair isso. Sofia, ao lado, pegou o microfone, mas integrar não é trair. Podemos ser guardiãs, expandindo sem perder a alma. A plateia aplaudiu, dividida, mas o turning point veio quando Domingos, convidado por Ana, ergueu-se trêmulo. Eu vi o império colonial cair por ganância. Escolham o coração, filhas. Elas recusaram a oferta ali mesmo, selando o pacto com um brinde de Porto 10 anos, notas de caramelo e nozes, amargo doce como a vida. A recusa fortaleceu o laço, mas expôs uma traição interna. Sofia descobrira que Ana, em segredo, consultara um advogado sobre divisão de bens, temendo o futuro incerto. Duvidas de mim de novo? Perguntou Sofia, a voz partida como vidro rachado. Ana chorou, não de ti, mas do mundo que nos cerca. Queria proteger-nos. A ferida reabriu, mas desta vez, a cura veio em vulnerabilidade, noites de conversas à luz de velas, prometendo lealdade eterna, como votos num cartório discreto de Matosinhos. Com a recusa da oferta, a Vinha do Douro tornou-se símbolo de resistência, atraindo documentaristas e bloggers que vinham filmar histórias de empoderamento feminino no vinho português. Ana e Sofia apareceram num podcast sobre enoturismo, Sabores de Portugal, gravado na cave de Grams, em Gaia, onde o eco das vozes misturava-se ao gotejar distante de barris. Elas contaram a jornada, do rumor ao renascimento, entrelaçando anedotas culturais, as festas de São Martinho, com Magusto e vinho novo, as lendas de Ourique, onde o vinho fortificou exércitos. O episódio viralizou, levando a parcerias com cooperativas do Douro, onde mulheres vinicultoras, viúvas e solteiras como as de antanho, se uniram numa rede de apoio. Mas o idílio foi testado pela saúde de Domingos. Uma pneumonia invernal, contraída nas umidades de Gaia, levou ao Hospital de São João.
Ana velou dias a fio, o cheiro de desinfetante misturando-se ao de antissépticos que lembravam as noites de vigília materna. Sofia trouxe conforto, infusões de ervas do Gerês, histórias lidas de Eça de Queiroz para distrair. Lembra-te do que ele disse na Assembleia, murmurava ela, alisando o cabelo grisalho de Ana. Domingos recuperou devagar, mas o susto forçou uma reflexão. Quero ver-te feliz, filha. Casa-te com ela à tua maneira. O Douro abençoa uniões verdadeiras. Inspiradas, elas planearam uma cerimónia discreta, não legal, pois Portugal ainda navegava águas turvas para uniões como a delas, mas simbólica, na Quinta do Crasto, em costas verdejantes sobre o rio. A preparação foi um bálsamo romântico. Sofia desenhou convites com motivos de azulejos vidrados, Ana selecionou vinhos, um espumante de bairrada para o brinde, um tinto do Douro para a dança. Convidaram poucos, o Sr. Almeida e a padeira da Ribeira, amigos da adega, primas de Sofia do Alentejo, que trouxeram cantigas de camponesas. A cerimónia, ao pôr do sol, com o odor tingido de púrpura, foi poesia viva. Elas trocaram votos sob uma pérgola de videiras. Tu és o meu mosto, Ana, que eu transformo em vinho eterno. Tu és a minha garrafa, Sofia, que guarda o meu coração. Um quarto de fado tocou Amor Proibido, guitarras chorosas entrelaçando-se com viola. Dançaram um vira lento, saias rodopiando como folhas ao vento, enquanto estrelas piscavam como olhos cúmplices. Porém, a traição final veio de onde menos esperavam. Uma prima de Sofia, Inês, invejosa do spotlight, vazou fotos da cerimónia para um tabloide sensacionalista, o caso lésbico das vinhas do Douro. Manchetes gritavam, escândalo na sociedade portuense. A exposição foi um choque, como um barril rebentado inundando a cave. Clientes conservadores boicotaram, anónimos ligavam com insultos, ecos de uma Portugal rural que ainda clava cruzes em portas de pecadoras. Ana isolou-se na quinta, colhendo uvas com fúria, sumos correndo como sangue. Porque agora, quando tudo florescia? Sofia, ferida mas resiliente, contratou um advogado para processar a prima, mas o dano estava feito, a confiança pública rachara. O confronto com Inês aconteceu num café do Chiado, durante uma visita a Lisboa para calmarias. A prima, com olhos evasivos e unhas roídas, justificou. Queria fama, Sofia. Vocês vivem num sonho, o mundo real é cruel. Sofia, com Ana ao lado, replicou. O mundo real é o amor que construímos, não a tua inveja podre como vinho azedo. Elas perdoaram, não por fraqueza, mas por humanidade, e quando o catolicismo compassivo de Fátima, onde o perdão lava pecados. Inês confessou, devolveu as fotos, e o tabloide retratou-se, transformando o escândalo em história de coragem. A crise uniu-as mais, transformando dor em arte. Sofia criou uma linha de vinhos Saudade Redimida, rótulos com andorinhas feridas mas voando livres. Ana escreveu um blog, Vinhos e Corações, Lições do Douro, partilhando vulnerabilidades. A comunidade respondeu com apoio, romarias virtuais, doações de produtores. Domingos, recuperado, visitou a adega com um anel de ouro antigo da avó, para as vossas mãos unidas. Elas o usaram como aliança, símbolo de herança e futuro. O outono trouxe uma calmaria dourada, como o folhear das vinhas maduras antes da colheita. A Vinha do Douro expandiu-se organicamente, um clube de vinhos para mulheres, encontros mensais na adega onde partilhavam histórias, de amor escondidos em quintas alentejanas a saudades de imigrantes no Canadá que sonhavam com o cheiro de pão de Mafra. Ana e Sofia moderavam, as vozes harmoniosas como duetos de fado, tecendo uma rede que curava feridas coletivas. Porto, cidade de invictos, abraçou-as. Na festa de São João, fogos iluminaram o céu enquanto elas dançavam de braços dados, martelos de plástico batendo em ritmo de aceitação. Mas a narrativa humana não é linear, curvas inesperadas surgem como trilhos no Douro vinheteiro.
Sofia descobriu uma gravidez, não delas, mas de uma doadora anónima, via clínica em Lisboa, um sonho acalentado em segredo. Quero uma família conosco, Ana. Um pedacinho de nós no mundo. Ana, inicialmente aterrorizada, e se o mundo nos julgar mais inadequadas? Rendeu-se ao vislumbre de berços e risos, imaginando piqueniques nas margens do rio com o bebê a provar sumo de uva aos primeiros dentes. Elas navegaram burocracias, consultas em clínicas do norte, onde médicos nortenhos, com sotaques cantados, as encorajaram. O amor faz as melhores-vindas. O nascimento, numa primavera chuvosa de 2026, foi milagre. Uma menina, batizada Mariana, pelos mares que unem Portugal ao infinito. Domingo chorou ao segurá-la, bigodes tremendo. É a minha neta do Douro. A família estendeu-se. Os pais de Sofia vieram de Lisboa, trazendo berços de vime e mantas bordadas. Primas alentejanas cantaram canções de embalar com ecos de planícies vastas. A adega transformou-se em creche improvisada, com berços de cortiça e mobiles de uvas de feltro. Anos fluíram como safras sucessivas. Mariana cresceu correndo pelas ruas da Baixa, loira como Sofia, olhos castanhos de Ana, bebendo histórias de barcos rabelos e fadas nas grutas de Aroca. A Vinha do Douro prosperou, filial em Régua para turismo, mas sempre ancorada em Porto, onde o rumor inicial se tornara lenda, aquele que uniu, não destruiu. Manuel, redimido pelo tempo, pediu emprego de volta. Elas perdoaram, dando-lhe tarefas humildes, ensinando que a traição pode virar lealdade. Num entardecer de verão, 10 anos após o rumor, Ana e Sofia sentaram-se na varanda da Torre dos Clérigos, que compraram para o wine bar. Mariana, agora uma rapariga de tranças, desenhava rótulos ao lado. O Douro estendia-se abaixo, pontes ligando margens, como os seus corações. Lembras-te do dia que tudo desabou? Perguntou Sofia, taça na mão. Ana sorriu, entrelaçando dedos. Sim. Foi o começo da nossa cura. Elas brindaram ao pôr do sol, vinho tinto refletindo o céu em chamas, um final humano, não perfeito, mas pleno de graça portuguesa, amor que sobrevive às tormentas, enriquece com o tempo e flui eterno como o rio. Epílogo. Numa carta ao pai de Ana, agora em paz na casa de repouso, Sofia escreveu: Obrigada por nos ensinar que as raízes profundas curam as feridas mais fundas. Porto nos abençoou. E assim, na cidade invicta, duas almas encontraram não só negócios, mas um legado de sentimentos reais, tecidos na tapeçaria da nação, romântica, resiliente, eternamente saudosa.